Renovação, compaixão e gratidão. Sentimentos que se afloram ainda mais no período do Natal. Mas será que nós realmente conseguimos vivenciar tudo isso no dia a dia? Pensando neste tema, o programa Entrevista Aberta com Denise Martins de hoje conversa com o pastor Walter Araújo, um dedicado servo do Senhor, que vai compartilhar suas experiências no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Com uma trajetória de 26 anos servindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele não apenas pastoreia 3 igrejas na Nova Inglaterra, mas também contribui como diretor de comunicação e na agência humanitária da Adria desde fevereiro de 2022. Prepare-se para uma conversa muito proveitosa sobre os reais valores do Natal para todos nós. Fique ligado e acompanhe até o fim, pois temos uma surpresa especial para você. Boa noite, está começando mais um programa Entrevista Aberta com Denise Martins, a jornalista que vos fala, e é com muita alegria que chegamos até aqui. Hoje o programa é especial de Natal e nós vamos falar sobre renovação, reflexão, compaixão e gratidão. Algo que nós devemos e deveríamos trabalhar durante todo o ano, mas que nessa época fica latente aqui o sentimento. E para falar sobre isso, eu convido aqui o pastor Walter Araújo. Obrigada por estar aqui conosco falando de temas tão significativos para a nossa vida. Obrigado, Denise. É um privilégio poder compartilhar com você e com as pessoas que nos acompanham exatamente esses valores tão importantes. E Feliz Natal! E importantes que a gente deve, né, durante todo o ano aí estar pensando, estar refletindo, estar colocando em prática. Sim. Eu sei que agora, no final do ano, a gente começa a fazer essa reflexão, mas é algo que durante toda a nossa vida, né, tem que estar aí sendo sempre algo latente, né, para a gente ter um equilíbrio, né? Verdade. Bom, falamos já, né, que estamos nessa época simbólica do Natal, né? Aqui é o nascimento, renovação, celebração. Pensando nisso, qual a importância da compaixão na mensagem de esperança que o Senhor deseja transmitir aqui hoje? Bom, vamos lembrar de que compaixão é uma palavra de origem latina, que significa literalmente sofrer junto com. Então, por mais que algumas pessoas não consigam relacionar esse assunto do Natal com uma festa cristã, né? E a gente respeita a opinião de cada um, na realidade nós não temos elementos históricos que possam também dizer que é 100% pagã ou 100% cristã. Nós não podemos negar de que vale a pena celebrar a compaixão de Cristo por nós. Porque a palavra de Deus nos diz, né, especialmente o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que esse Deus escolheu se tornar carne como nós. Ou seja, é importante a gente entender que Natal, ao celebrar o nascimento de Jesus, indica essa disposição de estar no lugar do outro. Então, é uma época interessante para a gente exatamente desenvolver essa reflexão. Por que não? Uma vez que, não estamos estimulando somente trocas de presentes e você ter ali ao redor da sua mesa só as pessoas que você ama, por que não pensar em quem não tem algo para comer? E a gente sabe disso. Nós temos dados estatísticos recentes, de uma entidade cristã que indica que 25 mil pessoas morrem de fome ou causas relacionadas à fome por dia no mundo. E não precisamos ir longe. Aqui nos Estados Unidos, a entidade No More Hungry indica que 38 milhões de americanos também têm alguma relação com a fome. Então, como você mesma disse, não é só o Natal que deve estimular esta compaixão.
A gente deveria ter esse sentimento todo o ano, mas certamente o Natal é um estímulo à parte. É que fica mais assim latente esse sentimento, né? Uhum. Porque a gente chega, vai reunir a família, vai ter amigos em casa, Sim, então sorrisos, alegria. isso. Bom, muitos de nós aprendemos com exemplos, né? A compartilhar formas de compaixão. Como essa força transformadora influencia na base da família e na comunidade. Eu acredito, Denise, que quem nos assiste também nota a grande crise que a gente está vivendo nos relacionamentos. Lamentavelmente, a gente percebe um esfriamento e parece que da pandemia para cá, esse assunto de se preocupar com o outro está meio desgastado, porque a pandemia Não levou... está na moda, né? A pandemia levou as pessoas para dentro de casa e ali cada um cuida do seu problema e a nossa cultura é uma cultura, especialmente aqui na Norte América, de extrema privacidade. Então, exatamente a compaixão dá para a gente essa reflexão e essa oportunidade. Eu estou aqui, de repente, recebendo amigos na minha casa e eu noto que a casa do vizinho está em silêncio, está escura. Será que, de repente, não poderia haver, na manhã seguinte à ceia do Natal, uma oportunidade de levar um prato especial da comida especial que foi feita, uma oportunidade de olhar ou sair com o carro pelo bairro e ver um morador em situação de rua que passou a noite de Natal do lado de fora. E olha que esse ano, pelo menos por enquanto, a gente nota que o frio não trouxe a neve ainda, né? E parece que teremos um Natal sem neve, mas a gente poderia exercer essa compaixão do ponto de vista exatamente da prática de nos colocarmos no lugar do outro e assim estimularmos essa melhora da nossa vida em relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Se eu tenho vizinhos mais felizes, eu vou ter uma vida melhor também. Se eu tenho a sensação de que alguém se preocupa comigo, puxa vida, porque de repente, né, dentro da nossa cultura brasileira ainda a gente tem mais esse estímulo. Por aqui a gente nota que parece que é mais o Thanksgiving do que propriamente o Natal. Mas por que não? Não há nenhum problema. A compaixão te leva a essa reflexão e, mais do que tudo, te leva à ação. E a gente precisa de agir de ação que envolvam boas maneiras. Perfeito. Bom, você que chegou agora, que está conectando aqui no Entrevista Aberta pela Atrium, nós estamos falando sobre o Natal, a gratidão, a renovação, o compartilhamento, a compaixão. E eu gostaria de pedir você que está conosco para estar curtindo, compartilhando e também assinando o nosso canal para que você possa estar recebendo o nosso conteúdo. Viu, pastor? Depois o senhor entra lá Sim, e também compartilha vamos compartilhar com todo mundo, verdade. Gratidão e reconhecimento. Na perspectiva espiritual, como a prática da gratidão pode influenciar positivamente a vida das pessoas? É interessante, né? Porque a gente pensa em gratidão muitas vezes apenas do ponto de vista do muito obrigado. Mas a educação. A gratidão é exatamente essa extensão da compaixão. De novo, você acaba refletindo de uma forma que a gratidão seria uma espécie de uma resposta para algo que você nunca vai ter condição de pagar para quem te deu. E é esse o nosso relacionamento com Deus. A gente nunca vai conseguir devolver a Ele o que Ele nos deu. E geralmente a gratidão ela está tão em crise nos dias de hoje porque é muito difícil viver com alguém ingrato, não é? Mas por outro lado, quando você exerce essa gratidão, você demonstra que de fato você está ali dando um mínimo de reconhecimento por algo que você não teria condição de retribuir. E é interessante, nós temos aqui exatamente uma maneira de refletir nisso através da Bíblia. Salmo 136, verso 1. Você que nos assiste, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, nada mais é dar graças, no caso a Deus, do que louvar o seu nome.
A gente nota, por exemplo, o livro dos Salmos é uma coleção de letras de músicas, de poesias, e boa parte dessas músicas envolvem a gratidão exatamente porque o salmista até diz, né, o que eu posso te dar? De tudo que o Senhor me dá, o que eu posso te dar de volta? Então nós damos louvor. Nós louvamos a Deus como uma expressão de gratidão. Então, assim como a compaixão, a gratidão também é uma atitude. E gratidão e reconhecimento são coisas completamente diferentes, Sim, né, com pastor? certeza. Até porque quando você faz algo por alguém, por compaixão, você nem espera essa resposta de muito obrigado, né? Porque algumas pessoas, elas gostam de fazer, mas gostam de ouvir a retribuição e tal. Não, mas você nem Tem que agradeceu. voltar aqui. Exato. E essa compaixão que move você à gratidão, essa compaixão não espera esse retorno. Você faz porque é certo fazer, porque é bom fazer. E o outro agradece, ótimo. Mas também se você tiver pessoas que não digam muito obrigado porque você me lembrou de mim no Natal, ok. Mas ela sabe que alguém pensou nela, que alguém se importou com ela. Então a gente precisa sim ter atitude, compartilhar e agradecer. Perfeito. Porém, como agradecer e ter gratidão no sentido espiritual ou até mesmo não espiritual em momentos difíceis? Sim. Porque pessoas mais religiosas, muitas vezes elas entendem que nem sempre a religião vai te levar para caminhos tão doces. Uhum. Então você vai passar por percalços, vai passar por caminhos, vai, como se diz, vai aí passar por um deserto. Uhum. E como ter gratidão em momentos de dificuldade? É interessante, né? Porque se a gente for refletir exatamente do ponto de vista da retribuição, então a gente não vai achar motivos para ter gratidão nos problemas. A gente só vai aprender a dizer muito obrigado quando está tudo bem. Não. Deus me abençoou, eu creio, ou se eu não creio em Deus, eu creio em algo, em alguma força, em alguma filosofia de vida, e agora o universo está a meu favor. Mas, caso contrário, ok. Mas pense, no caso específico da celebração do Natal, quando a gente pensa aquilo que Cristo fez por nós, ao escolher nascer como uma criança e estar agora disponível, viver o que a gente viver e sofrer como ele sofreu, porque se tem alguém que conhece a nossa dor, Denise, e quem nos assiste, é Jesus. Ele sofreu e mais, ele morreu. Então, se existe algo que o sofrimento pode confirmar, é o amor de Deus por nós, mesmo quando a gente não entende. Mas o mais importante é que esse sofrimento, quando está dentro do espírito de gratidão, ele indica que você tem um propósito. Um exemplo, pastor, bíblico de que mesmo no sofrimento, aquele ser humano ele foi grato e depois, porque a gente sabe que esse momento de sofrimento também é passageiro. Claro, sim. Né? E um exemplo, dá um Nós exemplo pra falamos, gente. por exemplo, um exemplo muito clássico de sofrimento na Bíblia é Jó. Não é? Jó é um patriarca, um personagem, inclusive a tradição e os estudos demonstram que foi o primeiro livro escrito por Moisés, antes mesmo do Pentateuco. Então é uma história muito conhecida a respeito de alguém que, de repente, perde tudo que tem, começando pelos filhos, pelas suas propriedades, mas ele não perde a vida, porém fica doente. E a sua esposa, naquele caso ali, fica tão desnorteada que diz, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque como pode? Como ter gratidão numa vida miserável? Exato. E ainda assim ele diz, bom, ainda que eu morra, os meus olhos verão o meu Redentor. Se ele escolheu que eu sofresse, alguma razão existe e eu vou crer nele. E o fim da história nós sabemos, ele foi restituído. E restituído com os filhos, com propriedades. Então, isso demonstra que, na prática, todo sofrimento tem uma razão. E na crença bíblica cristã, essa razão chama-se pecado. O pecado é que estragou esse ambiente que era perfeito. E agora, o sofrimento tem que ser exatamente esse combustível que vai fazer com que a gente deseje, olha, não desista. E o próprio Jesus deixou registrado na palavra, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham um bom ânimo, Tenha bom ânimo. eu venci o mundo. Então,
por mais que a gente chore, Denise, por mais que a gente sofra, existe uma razão. E esse sofrimento e dor tem dia e hora para terminar. Amém, amém. Com certeza. Bom, nós estamos falando sobre o Natal, esse significado do Natal. Eu falo com o pastor Walter Araújo, que tem uma surpresa no final. Vocês ficam conectados conosco, porque nós temos algo muito especial aqui no final, vai né, pastor? valer a pena. Algo muito, algo que vai tocar o seu coração. Então, não saia daí, nos acompanhe. Nós vamos agora falar sobre a conexão além das fronteiras religiosas, né? Muitas pessoas acabam ligando as palavras que nós falamos aqui com a religião. Mas as pessoas que às vezes nem têm uma denominação a seguir, Sim. mas são pessoas gratas, são pessoas que sabem reconhecer ações que levam à gratidão, né? O senhor pode compartilhar exemplos de como a união, além das diferenças religiosas, pode enriquecer uma comunidade? Com certeza. Sendo ela religiosa ou não. Porque nós temos uma comunidade Sim. religiosa, aquela que a gente vai ali, por exemplo, eu tenho uma denominação que todo sábado eu vou ali, eu estou em comunidade. Ótimo. Mas eu saindo dali, eu tenho outra comunidade. Me dê exemplos de como essa conexão é valiosa. Antes da minha chegada aqui nos Estados Unidos, eu fui pastor na Zona Sul de São Paulo, bairro do Capão Redondo, e entre os vários espaços de vivência ali, nós temos um condomínio chamado Horto do Ipê. E esse local, ele tem vários prédios, casas, e havia ali entre dois prédios uma espécie de uma viela, assim, uma rua abandonada, não é? E que as pessoas usavam para circular ali, mas acabavam escorregando, caindo no chão e tal, em dia de chuva, etc. Mas acabava que unia a rua do condomínio com uma rua principal fora, mas não tinha acabamento. Então, eu propus ali, conversando com os membros das minhas igrejas moradores do bairro, que nós dessemos de presente para aquele bairro a revitalização daquele lugar. E aí nós nos unimos a partir de domingos pela manhã e começamos a tirar toda a sujeira fazer um mutirão. E sabe o que foi que aconteceu? Os vizinhos começaram a olhar pelas janelas e descer. E aí perguntar, mas vocês são funcionários do condomínio, da prefeitura? O que vocês são? Eu falei, não, nós somos uma igreja que se importa com vocês. Falei, então, peraí, se vocês não são nem daqui, no caso o pastor, eu não morava lá e tal, eu vou me unir a vocês, por que não? E aí os próprios vizinhos também, e aquele local ficou conhecido como Viela Esperança. Porque aí a gente fez um trabalho de paisagismo, a gente foi chamando, aí foi unindo o pessoal do condomínio, olha, eu posso doar flores, eu posso isso e tal, e acabou que a rua ficou linda, e a prefeitura acabou doando para nós cascalho de asfalto, outro que tinha um tratorzinho lá passou, espalhamos com a enxada, em questão de 3, 4 domingos, a viela estava revitalizada e aí foi um convívio muito bom. Então, veja, e isso independe de você ter fé em Deus ou não, de você ser um adventista, um batista, alguém de religião de matriz africana, não importa. Importa que a gente desenvolva esse espírito que, mais uma vez, nos coloca no lugar do outro. Então você sabe que mesmo não morando ali, agora ninguém vai escorregar e cair quando sair de casa por aquela rua. E outras iniciativas podem existir, não é? Nós podemos, por exemplo, se você que mora num prédio de apartamentos, pode ser feito um mutirão de Natal, deixando uma caixa ali na recepção, conversando com o responsável do condomínio. Olha, vamos doar alimentos para montar aí cestas básicas de Natal e etc. Ou quem sabe uma doação de sangue. Por que não convidar os vizinhos da sua rua, do seu prédio, para ir ao banco de sangue da sua cidade e, de repente, na véspera do Natal, todo mundo vai ali, 10, 12, 20 pessoas doarem sangue? Porque é uma coisa tão nobre e, às vezes, a gente só pensa nisso quando a gente precisa. Tá na necessidade, ou alguém que a gente ama também. Então, o Natal pode ser esse start
de você exatamente fazer com que se rompam essas fronteiras de religião, de cor de pele, etc. Perfeito, pastor. A capacidade de renovação pessoal num contexto espiritual, como ela pode impactar a vida das pessoas? É interessante, né? Eu andei pesquisando o significado dessa palavra renovação, né? Renovação indica melhorar, recomeçar, reorganizar, regenerar, e aí a gente lembra que religião tem que essa aproximação também quando diz que religião seria religar. Então, renovação é exatamente esta atitude de tornar algo melhor. Então, a gente poderia aproveitar, digamos, esse espírito de Natal que nos dá essa oportunidade de reflexão para que exatamente a gente possa tornar melhor a nossa vida e, a partir da nossa vida, melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Porque a gente está envolvido em guerras, estamos envolvidos em crise financeira, crise de relacionamentos, crise de saúde. Aliás, crise é uma palavra tão comum hoje, depressão, pressão de todas as formas, e as pessoas às vezes nem têm assim tanta alegria. Fala, Natal, mas eu estou tão mal do ponto de vista emocional, financeiro. E agora vem uma oportunidade da gente pensar, peraí, por que não? Por que não experimentar exatamente essa chance de ter compaixão, de ter gratidão, de ver alguém sorrir? E eu acho interessante, Denise, algumas experiências que eu estou vivendo aqui com as minhas igrejas na região aqui de Seekonk, de Framingham e também Pawtucket, de pessoas que a princípio a gente pensa, né, mas será que as pessoas vão achar interessante alguma iniciativa assim? Por exemplo, chegar até a porta na véspera do Halloween para poder entregar algo para as pessoas e não ganhar. E a gente viveu esta experiência com 29 casas. Interessante. E a princípio a gente Eles achava que não ia dar errado. Para dar. E aí a gente, nós viemos oferecer. O Halloween celebra a vida, nós viemos oferecer a morte, nós viemos celebrar a vida com vocês. E deixamos uma literatura, e deixamos um presentinho, um folhetinho, e você ouve assim muito. Eu nunca na minha vida alguém me ofereceu nada. Nossa. Sempre a gente é que entrega. E vocês vieram para me dar um presente, isso nunca aconteceu. Na porta de casa, Exato, né? E de pessoas que a gente considera que, de repente, até americanos, não estamos falando de comunidade brasileira apenas, porque a gente acabou de falar sobre essa questão de estrangeiros e tal. Exato, então, note, qualquer pessoa se sente bem com uma gentileza, se sente bem sendo reconhecida, sendo enxergada. Então, renovação é exatamente tornar melhor o ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, esse envolvimento com pessoas, né? Muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar isso, pastor, de colocar isso em prática. Quais os exercícios? Eu sei que você é formado o senhor é formado em teologia, eu sei que a teologia também ali passeia um pouco pela psicologia. Sim. Com certeza. Como nós, indivíduos, devemos nos portar e algumas ações para entender e caminhar pela renovação. Como? Como que eu vou buscar essa renovação? Eu acho que o primeiro passo, Denise, e você que nos acompanha, é você conhecer a você mesmo. A gente tem que se conhecer. E para isso, a Bíblia, Deus, a oração, você vai a Deus, conversa com Ele, não precisa formalismo, abra o seu coração e diga, Senhor, me mostra quem eu sou. Porque você pode ser uma pessoa mais extrovertida, menos extrovertida, alguém que gosta de ação, alguém que gosta de bastidores. E qualquer que seja o seu perfil, temperamento, você tem a oportunidade de renovar e através de ações. Então, quando a gente abre os olhos, especialmente agora chegando o Natal, pergunte a você mesmo, quem eu posso abençoar hoje? Se a gente começar a ter uma postura de, levar adiante algo de bom, algo de extraordinário, algo de diferente,
esse processo que nos motiva a levantar pela manhã, não só para trabalhar, para estudar, para correr atrás, mas para realmente, sabe, conseguir colocar em prática uma bênção na vida de alguém. Então, a gente propõe lá para os membros da minha igreja, exatamente, grave aí, acorde, A-C-O-R-D. Você abençoa alguém, você come com alguém, você ora a Deus a respeito da pessoa de você reflete com a ajuda da Bíblia, especialmente analisando ali a vida de Jesus, como é que ele tratava as pessoas, e você, a letra D, você discipula, acorde. Então, torna isso um modo de vida. Cada vez que você sai de casa, você pensa, quem que eu vou abençoar hoje? De repente você está ali esperando a sua comida no drive-thru e você chega e diz, olha, o próximo da fila eu já vou deixar pago. Ou então, dentro mesmo do local que você vai comer, você pega a sua refeição, deixa a sua refeição paga, senta para comer e indica para a pessoa. Isso acaba impactando as pessoas, Sim, porque elas não estão esperando. Ainda mais no dia a dia, né? E é interessante, Denise, que uma forma prática desse acorde funcionar, e é algo que muita gente hoje precisa e gasta rios de dinheiro com isso, é ser ouvido. Nós temos que aprender a ouvir. O O do acorde tem a ver com oração, comunicação com Deus, mas tem a ver também com ouvir. Ouça as pessoas, especialmente dentro de um ambiente como o Natal, ou dentro de um ambiente que o Natal proporciona através da gentileza. Pergunte para a pessoa, me conta um pouquinho da sua história. Quem é você? Por que você, no caso, está aqui nos Estados Unidos, etc. E deixa a pessoa contar a sua história. A gente precisa, Denise, de pessoas que queiram ouvir as outras. Não à toa que a nossa formação são 2 ouvidos e uma boca. Temos que ouvir mais do que falar. Né? Exato. Então, dentro desse contexto, se você oferece às pessoas a oportunidade delas serem ouvidas, essas pessoas se sentem assim enxergadas, elas se sentem amadas, apreciadas. E é algo simples, você abençoa, você divide uma refeição com alguém, você ouve alguém, você usa a Bíblia para te ajudar nesse contexto de entender o que a gente está vivendo, e você acaba discipulando essa pessoa no sentido de dar a ela a chance de fazer por outro o que foi feito por ela. Porque, sinceramente, Denise, se você não crê na Bíblia, eu respeito, mas pense o seguinte, a regra áurea que Jesus deixou foi Mateus 7,12. O que você quer que seja feito com você, faça para os outros. Mas não precisa nem se apegar à Bíblia nesse contexto específico para entender. Porque se eu quero... Olha, você não me trata assim, porque eu te tratei bem, então eu gostaria de ser tratada também. Exato. Na verdade, é uma regra áurea para convivência, né? É uma regra para todos, né? E a gente tem vivido esse contexto, né, de questões raciais, questões até que envolvem política, questões que envolvem a guerra no Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, catástrofes naturais. Né? Esse é um contexto também, né? A gente percebe tanto sofrimento nesse mundo, então a gente precisa começar a tomar uma decisão. Quem sou eu nesse mundo? O que eu estou fazendo para melhorar a minha vida e, através dela, a vida das pessoas ao meu redor? E o Natal é isso. Esse tipo de renovação. Começar por pequenos gestos, né? Que criam aí grandes impactos. Exatamente. O senhor falou de uma forma muito, muito assim, esclarecedora, porque dentro do contexto pessoal, às vezes eu me sinto pequena, eu tô aqui num país estrangeiro, eu não sou da área política, eu ainda não sou uma pessoa muito conhecida, eu acabei de chegar, estou criando o meu espaço, como que eu vou impactar essas pessoas, né? Mas é interessante porque, por mais que, ainda que a pessoa tenha esse sentimento, né? Poxa, mas o que eu sou? Não sou ninguém, né? Eu estou aqui, sei lá, eu limpo uma casa, eu trabalho como carpinteiro e tal, nem falo inglês, mas se você abrir os olhos, do seu lado tem alguém que tem menos do que você e está sofrendo e está se sentindo sozinho, e você pode fazer a diferença.
Bom, fazendo a diferença, talvez a gente encontre aí, pastor, significado. A Uhum. busca por um significado. Sim, Porque muitas pessoas estão perdidas. é verdade. Passaram o ano todo fazendo planos, não conseguiram realizar esses planos, buscando projetos às vezes inacessíveis, idealizando a vida da internet. E aí se perdem aí pelo significado, na busca do significado, Uhum. né? Nessa época onde a saúde mental muitas vezes Pois está é. abalada, como fazer essa conexão para a busca do significado? Como o ser humano vai equilibrar para deixar a ansiedade de lado e encontrar a paz? Pois é. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como que a gente consegue falar de paz, falar de esperança, quando as mentes estão tão cansadas, desgastadas, depressivas, tristes? Não tem outra solução. É justamente receber o melhor presente que o Natal poderia nos dar, Jesus. E esse presente, ele é real, ele nos dá uma certeza, uma esperança real a respeito exatamente daquilo que pode nos dar força para continuar. E eu acho interessante, fica aqui a minha sugestão, pegue uma Bíblia e leia Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12. O famoso Sermão das Bem-aventuranças. E ali você tem valores preciosos que, quando praticados na nossa vida, valores que envolvem exatamente esta oportunidade de como nós podemos fazer melhores escolhas, sempre pensando no próximo. Então, se eu quero paz, eu vou promover esta paz a partir da minha vida, me colocando no lugar do outro. Então, felizes são aqueles que, por exemplo, uma das bem-aventuranças, são humildes de coração. Ora, humildade. Denise, como que a gente tem hoje pessoas que são arrogantes e sabe, até na maneira de dirigir você percebe isso. O farol mal abriu, a pessoa parece que ela tem já um segundo de vida adiantado antes do farol e já está buzinando, sabe? É uma coisa assim absurda no Buzinando. trânsito e na fila dos locais de comércio. O pessoal está exaltado e interessante que a internet dá visão a isso, né? Os vídeos que mais bombam é de briga, é de violência e etc, porque está havendo uma inversão dos valores. Então, se você quiser valores de verdade, busque na Bíblia a humildade, a mansidão, o colocar-se no lugar do outro, e à medida em que a gente aprende a viver esses valores do reino de Deus, a gente percebe que a nossa mente vai ficando mais tranquila. Porque o que realmente podemos fazer a respeito de problemas que vão acontecer o ano que vem, o mês que vem? Nada. A nossa luta é o dia, diária. A gente acaba perdendo tempo Antecipando, antecipando. sendo que a gente não pode fazer nada por isso. Então, a busca pela paz está em dar uma chance para que Deus seja Deus na nossa vida e que Ele mostre para você, para mim, para todos nós, essa realidade de que uma vida vivida com compaixão, com gratidão, com propósito, essa vida ela tem significado que supera todas essas circunstâncias que, como eu disse, o pecado trouxe para a nossa realidade. Deus já ofereceu a solução e a solução veio pelo nascimento de Cristo. Quando aconteceu? Dezembro, março? Não importa. O que importa é que o cristianismo celebra, não é nada errado celebrar a encarnação de Cristo e fazer com que a gente reflita. Eu preciso e a paz é possível. Nós estamos falando com o pastor Walter Araújo, que trouxe um pouquinho do significado do Natal, né? A compaixão, a gratidão, a renovação, o renascimento, o compartilhar. Eu fico muito agradecida pela Obrigado. sua presença e por trazer de forma sublime aqui esses aspectos que é importante, não a gente só agora no final do ano colocar em reflexão, Sim. mas são ações, sentimentos que temos que trabalhar durante todo o processo do nosso decorrer do dia e da vida. Com né? certeza. Eu gostaria que o senhor finalizasse com uma reflexão
sobre o Natal. Esse significado, embora seja um significado cristão, um pensamento cristão, mas que todo mundo festeja, né? De alguma forma eles estão festejando, eles estão se reunindo. Gostaria que então que o senhor deixasse aí suas últimas palavras sobre o tema. Interessante, Denise, desde já agradecendo a você e a sua audiência por estar nos acompanhando neste momento. Natal é um tempo de luz, não é? Natal tem a luz também como sendo um significado. Jesus é a luz do mundo. Então, a gente deseja que você que está nos acompanhando permita que esse milagre de Natal, essa renovação, esse desejo de se colocar no lugar do outro e fazer a diferença, realmente aconteça. Sabe, a gente está precisando de mais pessoas que se coloquem no lugar das outras e possam vivenciar esses valores que nós comentamos aqui, que sofram com as pessoas, que sorriam com as pessoas, que chorem com as pessoas, mas que deem às pessoas a certeza que através de cada um de nós a diferença para melhor vai acontecer. E é um privilégio para nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, compartilhar isso com vocês, trazendo até vocês agora um presente de Natal. Um coral que nós formamos ali com pessoas que necessariamente não são membros da igreja, qualquer pessoa pode participar do You Make a Difference coral, e nós temos a oportunidade, neste Natal, de oferecer a você, que acompanha a Denise aqui no canal Atrium, a certeza de ter um Natal especial, um Natal de paz. Feliz Natal! Feliz Natal!